Vamos assim, agradecendo ao Mestre Jesus a oportunidade de estarmos aqui nessa noite, mais uma vez, reunidos, aprendendo um pouco mais aí, junto com Allan Kardec. Continuamos aí, iniciando agora o tomo 2, hoje Lei de Liberdade. Essa lei que é a porta para a nossa libertação. Não só a liberdade no dia a dia, mas a liberdade no aspecto de encontrar o caminho da verdade. É essa a função dessa lei. Mostrar para nós a receita do que devemos fazer, de como devemos agir, para que nós consigamos encontrar a paz e a felicidade que nós procuramos. Nós vamos agradecendo aos mentores aqui, que nos inspiram, que nos auxiliam, para que estejam junto conosco, nos protegendo, protegendo o nosso lar, os nossos familiares, para que nesse instante o nosso lar, cada um dos nossos lares possa se transformar numa grande bola de luz. E que essa luz, Senhor, possa ir aumentando, se expandindo e iluminando todas as casas vizinhas, toda a nossa rua, todo o nosso bairro. Que os teus ensinamentos, Mestre, possam aliviar a dor daqueles que convivem conosco ou aqueles que estão distantes de nós. Que a tua palavra, teu bálsamo possa trazer paz, amor, harmonia, compaixão aos corações de todos os homens. E assim nós vamos dando por iniciado o nosso estudo dessa noite. Graças a Deus. Bom, pessoal, a gente começa aqui com o tomo 2, falando das leis morais. A gente vai para a nossa segunda lei, que a gente vai estar estudando. Lembrando que a ordem que foi colocada no livro é diferente da ordem que foi aí estudada, né? Desculpe. Quando a gente pensa em termos da ordem das leis, a sequência que a gente está estudando é a sequência diferente da sequência que está no Livro dos Espíritos. Isso não. Então, no Livro dos Espíritos, a lei de liberdade está como número 9. Aqui ela está como a segunda lei para a gente estudar, né? E a gente vai estar estudando hoje o roteiro 1 e o roteiro 2, estão a metade do primeiro módulo, que fala sobre a liberdade de pensar, liberdade da consciência, livre-arbítrio e responsabilidade. Então, a gente entrando aqui nesse módulo, a primeira coisa que eu queria conversar com vocês, e vou pedir para alguns de vocês comentarem. O que é liberdade de pensar para vocês? A gente ter a nossa vontade no pensamento e na nossa expressão verbal, né, com a nossa palavra. É a liberdade de pensar, porque se nós já temos inteligência, então a gente já pode pensar. Já tem capacidade para discernir uma coisa, para entender, então a gente se expressa através da palavra. E liberdade nós temos, né? Se temos esse caractere do livre-arbítrio, né? Que também que a gente pode... E a liberdade de consciência? Quem pode responder? Eu vi que são os fios, assim, aí quando a gente... Liberdade de pensamento é um pensamento mais livre, né? Eu vejo assim, algo que vem da nossa mente à medida que a gente
se torna um ser inteligente, né? E começa a evoluir e pensar. E a da consciência, pelo que eu estudei, assim, pelos que eu vi, é relacionado a... E aí, com a evolução, a gente começa a ter as referências, né? Do certo, do errado, do bom e do mal. E eu vejo assim, se eu pudesse falar, seriam esses filtros que a gente vai colocando de acordo com a nossa evolução. Então, quanto mais evoluído, teoricamente, com uma consciência mais ampliada, acho que até o que eu li usa essa palavra, a consciência ampliada, a gente estaria, não necessariamente tudo que a gente pensa é o certo. Então, para mim, me veio muito a palavra, o filtro, e de acordo com nossa evolução, né? Como a gente vai evoluindo e vai tendo esse livre-arbítrio de filtrar, de fazer as nossas escolhas daquilo que a gente pensa. Tá. A gente vai desenvolver um pouquinho mais esse seu pensamento e o comentário da Dona Odete, né, para ajustar um pouquinho aí. Mas eu tenho uma outra pergunta capciosa para vocês. Se a gente já aprendeu com Kardec que nós somos influenciados por espíritos o tempo inteiro, eu tenho liberdade? Ah, sim. Ai, não dá para outro falar. Outro fala. Mas eu estou sendo influenciado? A gente é influenciado o tempo todo, porque a gente abre a porta para isso, né? Mas de qualquer maneira, o poder de decisão final é meu. Eu vou decidir se eu quero fazer aquele ato ou não. Porque senão, eu acho que fica muito fácil, a gente joga a responsabilidade da nossa vida na mão de obsessor, né? Igual criança faz, você fez eu errar. Não, ninguém fez você errar, você escolheu aquilo. Então, é por isso que eu acho que sim, mas a gente tem o nosso... Se eu penso só o bem, e aí? Eu estou sendo influenciada por espíritos bons. E aí, sou eu ou eles? Quem está falando? Miguel. Como é que eu sei? Tem o mal. Não, eu tô pensando, só penso bem. Eu sou pessoa boa, Dona Odete. Eu não penso nada de ruim. E aí? Mas você não é perfeita. Nós Dona somos Odete, imperfeitos. não, a análise que eu tô fazendo aqui é só do bem. Ah, só do bem. Tá. Mas aí eu acho que existem as repercussões que ocorrem quando nós encarnamos num planeta de provas e expiações. Então a gente tem a liberdade, enquanto desencarnados, para decidir, né, o que a gente quer. E quando a gente vem para o projeto planetário, a gente, de certa forma, teve a liberdade de decisão também. Mas eu tô pensando bem, Davi. Então, eu, pela lei de sintonia, tenho espíritos bons. Mas existe a liberdade dos espíritos. Mas eu acho que entra na liberdade dos espíritos, né? Assim como eu posso ser uma pessoa boa e ao redor de mim existem pessoas ruins que tentam me chamar para fazer coisas ruins, tentam me influenciar. Eu não estou falando de mal. Eu não estou falando de mal. Mas eu qual acho que é o seu ponto, Ana? A gente pensar aqui, pessoal, porque quando a gente está falando de liberdade, porque todos nós ainda estamos morando, vivendo num planeta de expiação e provas, a gente só pensa no lado ruim. Fala, Miguel. Não, eu queria dizer o seguinte, o que você está querendo dizer quando você tem, quando você toma uma ação, se você está tomando ação, o seu espírito está tomando ação, onde é que está a sua liberdade? Uhum. Eu imaginei que, digamos que você seja uma pessoa extremamente boa, você tem uma vibração boa, então você provavelmente está atraindo espíritos bons. Uhum. É que eles vão lhe influenciar a fazer o bem. Aí eu tento fazer uma analogia família. Digamos que você tem um pai e uma mãe super bom que influenciam você a fazer o bem. Mas a decisão de fazer alguma coisa está em você. Eu, como filho, eu vou tomar a decisão. Por mais influência que eu tenha e bons exemplos que eu tenho do meu pai e bons exemplos que eu tenho da minha mãe, a decisão de fazer alguma coisa está nas minhas mãos. Eu posso tomar uma decisão alinhada com o que eles fazem ou que não esteja tão alinhada. Entendeu? Você acha que a decisão final, a liberdade, está nas minhas mãos. Na minha mão. Eu acho que é o livre-arbítrio. Apesar da influência, você vai ter. A influência, gente, e é isso que eu queria chamar a atenção. A influência a gente vai ter sempre. É. Boa e ruim.
Então, não é para a gente achar que a gente está sempre sendo influenciado pelo capetinha. Não é assim que funciona, tá bom? Essa influência, a lei de sintonia, vai acontecer sempre o tempo inteiro. Lembra que Jesus falou, eu não sou bom, bom é só o meu Pai? Então, por quê? Porque ele estava se colocando como instrumento daquela bondade. Muitas vezes, essa bondade que a gente faz, ela está vindo como uma inspiração para que eu seja boa para uma outra pessoa. A hora que eu pego o telefone, ligo para alguém e ofereço alguma coisa ou me coloco à disposição de outra pessoa, muitas vezes eu não estava nem pensando naquela pessoa. Quantas vezes isso já aconteceu com vocês? Não tá nem nada, tá pensando ali no almoço, aí vem aquela ideia, liga para Gisele. Então, que saudade que me deu da Gisele. Aí eu ligo para a Gisele e a Gisele fala para mim, poxa, Ana, que bom que você ligou. Tava precisando conversar com alguém. Da onde veio isso? Né? Agora, como vocês falaram, eu podia ter falado, não, mas agora se eu for ligar para a Gisele, meu frango vai queimar. Então não vou ligar, né? Então a gente tem, mas essa influência vai acontecer sempre. Mas vai ter esse anteparo de eu decidir. Agora é importante a gente lembrar da sintonia mental. Porque essa lei de liberdade começa onde, pessoal? No pensamento. Exatamente. E é isso que eu queria que vocês chegassem, né? Então, em qualquer momento, a gente tem que lembrar que tudo começa na criação feita pelo pensamento, tá? Então, toda vez que eu tiver dois indivíduos, eu vou ter que ter a lei de liberdade em ação. Outra coisa que a gente vai estar falando hoje é sobre a diferença de pensar e consciência, que é bem diferente. Por quê? Porque a consciência consciência no aspecto de lei divina, ela já vem conosco. Quando nós somos criados por Deus, criaturas, a semente, a centelha divina das leis morais fica lá no nosso DNA. E ela funciona, de alguma forma, como um anteparo para as nossas ações. Por isso que a gente fala, minha consciência está pesada. Porque, no fundo, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Então, essa é a diferença do pensar e da consciência. Que Oh, meu Deus do céu. Oi, Jesus. A Letícia. Estava falando. E a terceira é impedir os abusos dessa consciência. O que a gente pode fazer, né? Como é que a gente segura? E a gente vai desenvolver aí um pouquinho mais com o que o Kardec falou. Então, a liberdade, né? Então, todos nós aqui... Peraí, deixa eu só botar aqui. Então, a gente pode agir de acordo com a nossa vontade. Então, quer dizer, a gente pode fazer o que a gente quiser. Então, tá ao meu redor, é como se eu tivesse um buffet. Eu tô lá numa churrascaria, na churrascaria mais legal que existe no Brasil. Posso escolher o que eu quiser naquele buffet. Mas nem tudo que tá ali vai fazer bem para minha saúde. E eu não tô falando da minha saúde física. Eu tô falando da minha saúde espiritual. Né? A gente pode fazer analogia aí desse pensamento, a gente já chegou à conclusão que a liberdade começa no pensamento. Então, a partir do momento que eu estou pensando uma coisa ruim, eu estou pegando comida estragada e colocando dentro de mim. O que vai acontecer com o meu perispírito? Ele vai ficar são ou ele vai ficar doente com carne estragada? Ele vai ficar doente. Então, apesar de tudo estar ao meu dispor, nem tudo me é lícito. Como o Paulo falou. Agora, ele fala, essa liberdade não é absoluta, ela é sempre relativa. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho um outro ser humano, esse ser humano também tem liberdade. Então, a minha liberdade termina aonde começa o direito do outro. Isso a gente aprende quando está no jardim da infância, pessoal. E a gente cresce como adultos se esquecendo disso. E a gente acaba abusando dessa liberdade. A gente vê isso acontecendo na história da humanidade várias vezes. Um jeito horroroso que a gente conhece foi o da escravidão, em que eu coloco um ser humano
tendo um valor menor do que o outro, que é uma aberração. Ou eu achar que uma religião é melhor do que a outra. Ou eu achar que o meu ponto de vista vale mais do que o ponto de vista do outro. Então, eu estou aí passando da linha da minha liberdade em relação ao semelhante. Eu estou desrespeitando o meu semelhante. Como a gente estava estudando no Evangelho, né? A forma como eu uso as palavras. Isso está refletindo a forma como eu trato a minha liberdade no meu dia a dia, né? E aí, na pergunta 833, eu vou, de novo, começar a fazer bastante referência aqui ao Livro dos Espíritos. Há no homem alguma coisa que escapa a todo constrangimento pela qual ele desfruta de uma liberdade absoluta? Só no pensamento. Só no pensamento o homem goza de ilimitada liberdade. Agora, a liberdade é ilimitada. E a responsabilidade? O que vai acontecer? Se eu estou colocando carne podre dentro da minha cabeça, dentro do meu pensamento, adoecendo o meu perispírito, o que eu vou colher? Colher no mesmo sentido daquilo que você pensou. Você Exatamente. pensou, você praticou. Então, se a liberdade, quando ele fala que a liberdade está aí na minha mão, eu posso fazer o que eu quiser? Sim, mas eu sempre vou ser responsável por aquilo que eu pensei. Por quê? Porque o pensamento é criação, é energia. No livro Pensamento e Vida, para quem não conhece esse livro, é um tesouro. É um livrinho pequenininho, capítulo pequenininho, que vale a pena a gente conhecer, porque ele foi ditado por Emmanuel, basicamente de um jeito que a gente... Emmanuel entendendo, a vida é muito rápida, acontece muita coisa na vida de vocês. Esse livro é velhinho, pessoal, não é um livro que o Chico psicografou 10 anos atrás, não, é velhinho. Mas ele é muito atual. E ele lembra a gente do impacto do pensamento no nosso dia a dia, na nossa vida. E ele fala que o pensamento vai mover tudo. A gente sabe que o pensamento pode mudar toda a vibração do nosso lar. Ele pode transformar a vida da gente. Pode libertar ou pode acrisolar, né? O que significa isso? Que se eu pensar que se eu tiver uma mentalidade de copo meio cheio ou meio vazio, a forma de eu ver a vida vai mudar completamente. Ou eu olhar para o copo e pensar, não, ele está sempre cheio, porque ele está com metade de água e o resto ele está cheio de ar. Essa forma de eu encarar a minha vida, os meus problemas, vai formar a minha atitude. E essa atitude vai trazer felicidade ou infelicidade para mim. Então é importante a gente lembrar disso. A liberdade da gente, claro, é sempre limitada, porque quando tiver 2 ou mais pessoas, eu tenho que saber respeitar o limite do outro. O meu pensamento, sim, eu posso pensar o que eu quiser, mas imediatamente eu vou estar recebendo o impacto do que eu estiver pensando. Na pergunta 826, que é o que a gente estava comentando agora há pouco, que a nossa liberdade vivendo em sociedade é sempre relativa. E a gente vê isso hoje, né, na nossa vida. Eu posso entrar na internet e escrever o que eu quiser? Eu posso. Mas, de repente, aquela coisa feia que eu estou escrevendo a respeito da minha amiga, aquele comentário, poxa vida, você engordou nessa pandemia o quê? Uns 15 quilos? Vai demorar 10 anos para você perder isso. Gente, eu não sei o momento que ela está vivendo. De repente, esse comentário maldoso que eu fiz pode acelerar um processo de depressão que ela está passando e que por isso que ela engordou tanto e ela cometeu suicídio. E aí, o que aconteceu? A minha liberdade de falar o que eu quiser me tornou
corresponsável por um suicídio, que é um exemplo extremo, mas que a gente sabe que hoje é muito real no dia a dia dos adolescentes. O cabelo tá feio, ou você tá gorda, ou você é burra. Então é importante a gente lembrar, hoje com a tecnologia, a gente tem uma liberdade tremenda de formas da gente comunicar o nosso pensamento, a nossa opinião. De transformar a realidade. E a gente sabe isso pela famosa fake news. Para quem não assistiu aquele documentário que fala sobre o social dilemma, assista. Porque é assustador a gente pensar que se eu procurar uma palavra, definição de alguma coisa, o que eu vou encontrar no Google, na minha busca, vai ser diferente do que a minha mãe no Brasil vai estar encontrando. Porque provavelmente o que ela procura na busca no dia a dia, o que ela acredita, o time que ela torce, o partido político que ela suporta é diferente do meu. Então, a mesma pergunta vão trazer duas respostas diferentes. Na cabeça dela, aquela é a resposta certa. E eu vou dar um exemplo assustador que ele mostra lá. A Terra é redonda. Sim ou não? Dependendo de quem fez a pergunta, vai vir uma resposta diferente quando todo mundo sabe que a Terra é redonda. Então, é importante a gente lembrar da nossa responsabilidade nesse momento de comunicação. No trabalho, como é que a gente pode usar essa lei de liberdade no aspecto de respeito ao próximo? Porque usar as palavras quando tá tudo bem, quando tá tudo feliz, puxa, maravilha. O duro é a gente saber usar essa liberdade com compaixão, com amor, para dar uma notícia, para fazer uma crítica. Complicado. E aí, voltando aí para a pergunta que a gente estudou no livro dos Espíritos, né? A gente saber fazer isso com amor, sem magoar, sem quebrar o vaso. E aí vem a pergunta 835. A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade do pensamento? Não, não é. A liberdade de consciência a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Cada um de nós recebeu essa dose de consciência quando foi criado por Deus. Todo mundo tem. Alguns escolhem não ouvir e vão ser mais responsáveis, dependendo dos talentos que receberam. Eu não posso cobrar de um homem europeu que foi para as melhores faculdades o mesmo tipo de ação do que um homem primitivo que mora numa tribo da África. Eles vão carregar responsabilidades diferentes porque eles receberam talentos diferentes, né? Agora, a consciência do certo e do errado, do bem e do mal, isso está dentro da gente. Essas leis morais, elas vieram com a gente. E é por isso que muitas vezes a gente bota a cabeça no travesseiro e pensa, eu não devia ter falado isso. É por isso que Santo Agostinho falava, antes de dormir, pensa naquilo que você fez de bom, pensa naquilo que você fez de mal, pensa naquilo que você podia ter feito de diferente. Vai lá e se ajusta com as pessoas. Para quê? Para que a gente possa ter essa consciência em paz, zerada. Então os meus atos, eles estão adequados, alinhados com o conhecimento que eu tenho que veio aí dessa minha consciência, que é a lei, o retrato da lei divina. Na pergunta 843, o homem tem o livre-arbítrio dos seus atos? Que é o que a dona Odete falou. Ele pode pensar, ele pode agir. Então a gente tem, a gente já viu, a gente é influenciado? É influenciado só para o mal? Não, para o bem também. Para o bem também. Por isso a importância da nossa vigilância de pensamento. Porque se eu for ser influenciado, que eu seja influenciado pelo Superman, né? E não pelo Coringa. Para que eu faça o bem, né?
844. E a gente tem o livre-arbítrio desde o nascimento? Não. A gente sabe que não. Da mesma forma, a gente tem que pensar no nascimento da criancinha, né? Que a coitadinha da criancinha não pode escolher nem para onde vai, né? Porque a gente, como mãe, vai lá, pega a criança, bota no cadeirão de trás do carro e já vum. A criança não sabe se está indo para o supermercado, se está indo para o shopping, está indo para a escola, para o daycare. Não, ela não tem livre-arbítrio. Ela não pode falar assim, não, hoje eu não vou para o seu carro. Ela não consegue nem falar, né? Agora, a gente, como espírito eterno, acontece a mesma coisa. À medida que a gente vai progredindo na escala evolutiva e espiritual, a gente tem mais voz. A gente consegue opinar. Então, uma criança de 6 meses tem menos voz do que o meu filho adolescente, que consegue explicar o seu ponto de vista. Nós, como espíritos altamente imperfeitos, temos menos voz e menos liberdade do que um espírito de envergadura como o Jesus. É isso que ele está querendo dizer. À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai tendo mais liberdade. Eu não posso dar para o meu filho o direito de dirigir aos 14 anos, porque é lei. Não pode. Então, à medida que eu provo mais responsabilidade, eu recebo mais liberdade. Isso funciona como nós, como espíritos. Imagina se a gente tivesse a liberdade aqui na Terra de poder falar com todos os mundos ou viajar, fazer viagens intergalácticas como a gente vê no Star Trek. As barbaridades que a gente ia ter feito. Por que a gente não consegue? Porque nunca vai conseguir? Não. A gente não consegue porque hoje a gente não tem ainda responsabilidade para ter esse tipo de conhecimento. Então, nós não somos merecedores desse talento. Né? Na pergunta 845, as predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não são um obstáculo ao exercício do seu livre-arbítrio? Essa daqui é uma boa, né? Por quê? Quanto menos evoluído o homem, mais forte é o instinto. E a gente sabe que a gente ainda carrega esse instinto, que esse instinto é importante para a gente em vários aspectos. O instinto de defesa, sobrevivência, enfim. Da gente saber quando está passando por algum tipo de perigo. Mas o que ele está lembrando a gente é que à medida que a gente avança nessa escada evolutiva espiritual, a gente tem que saber usar mais a inteligência e menos o instinto. Porque senão a gente fica que nem bichinho, né? Leva uma mordida, eu mordo de volta. Eu recebo o ossinho, eu abanho no rabinho. Não. A gente tem que aprender que a vida não vai dar só ossinho pra gente. Vai ter hora que não vai ter ossinho. E que a gente vai ter que aprender a se virar para achar o ossinho, né? Isso é inteligência. É eu conseguir me adaptar a situações diferentes. Porque nem sempre a receita vai ser a mesma. Então, sim, nós carregamos o instinto? Carregamos. Mas o uso da inteligência deve prevalecer. E o que acontece hoje, a gente passando aí por esse momento de transição planetária? É a gente ver um mundo em que os instintos animalescos acabam muitas vezes prevalecendo, né? Então, essa adoração ao corpo, a promiscuidade, ou tomar lá da cá, ou eu pensar só em mim, em vez de pensar no outro. Então, isso tudo é instinto. Mas esse uso desse instinto acaba fazendo o quê? Lesando a minha felicidade futura. Pelo mau uso da minha liberdade de ação, liberdade de pensamento e ação, eu causo meu próprio sofrimento. Se eu faço mau uso do meu corpo, o que vai acontecer? Na outra vida eu vou nascer com um corpo debilitado.
Se eu quero tudo para mim, se eu sou uma pessoa corrupta, o que vai acontecer? Na outra vida eu vou nascer em escassez. Então, é a gente lembrar que quando eu não coloco em voga a inteligência, eu causo dor para mim. O instinto é importante? É, para as necessidades básicas. Eu tô com fome, eu preciso procurar comida. Eu tô com medo, eu preciso me proteger. Eu tenho frio, eu tenho que botar casaco. Então, as coisas básicas. Mas a inteligência tem que lembrar, gente, que nós vivemos em sociedade, né? E respeitar a liberdade do próximo. Na pergunta 830, que fala da escravidão, que a gente já comentou. Quando a escravidão está nos costumes do povo, que dela se aproveitam são irrepreensíveis, visto que não fazem senão conformar com o que lhe parece natural. Gente, o mal é sempre o mal. Não, mas no meu país pode pena de morte. Não, o mal é sempre mal. Não, mas no meu país as pessoas ainda são enforcadas, que a gente sabe que é realidade. O mal é sempre mal. No meu país pode a poligamia. Mal é sempre mal. No meu país pode o aborto. Mal é sempre mal. Quanto mais a gente souber, maior a nossa responsabilidade. Aquele que tira proveito da situação e que usa as leis civis, humanas, para o mal, vai ser tremendamente responsável por isso. Mas e aí o que a gente faz? E aí Jesus dá o exemplo, né? Falando que a gente precisa navegar no sentido do bem, não através de brigas, não através de guerras, mas de uma forma pacífica, que é um outro exercício complicado, mas que a gente viu Martin Luther King fazendo, Gandhi fazendo, Dalai Lama fazendo, Desmond Tutu fazendo. É possível? É possível. É muito difícil? É. Por quê? Porque ainda os nossos instintos de guerra ainda falam muito mais rápido, mais alto. Os nossos instintos animalescos, né? Bom, agora a gente vai para a segunda parte, falando de livre-arbítrio e responsabilidade. Alguém quer fazer algum comentário, fazer alguma pergunta antes da gente seguir? Ninguém quer falar nada? Estava tentando tirar do mudo. Não, falando um pouco sobre a liberdade, o que quando eu fiquei lendo o texto essa semana eu fiquei refletindo, é a situação toda da pandemia, né? A minha liberdade de ir e vir também atrapalha um pouco a liberdade das outras pessoas em viver ou não, né? Então é um tema que eu fiquei lendo muito essa semana, fiquei procurando muito sobre esse assunto, de como que para algumas pessoas isso está sendo uma grande questão agora. Por exemplo, a minha liberdade de fazer festa, ou a minha liberdade de ir no parque ou no shopping, ou a minha liberdade de fazer alguma coisa. Então, esse texto essa semana foi muito para mim, para pensar muito sobre essa reflexão disso, de como a minha liberdade termina quando a liberdade do outro começa, né? E acho que em tempos que a gente está vivendo, essa é uma grande questão. Todo mundo Exatamente, eu acho que é um ótimo ponto esse, porque dependendo da minha irresponsabilidade, eu posso causar a morte de outra pessoa. Então não é, it's not about me. Não, mas eu sou super saudável, eu sou muito forte. Não. E se a pessoa com quem eu convivi, ou naquela festa, tiver algum tipo de risco e ela vier a falecer, o que vai acontecer? Se foi por irresponsabilidade e imaturidade minha, eu vou ser corresponsável por aquela morte. Esse momento da pandemia é um momento de análise da nossa liberdade tremenda. Ou, por exemplo, as passeatas que tem tido aqui em Portland. Como é que a gente avalia uma coisa dessa? A gente precisa ser conivente com o mal? Não pode ser conivente com o mal. Black Lives Matter faz sentido?
Faz sentido porque todo mundo é igual, né? A gente tem a lei lá de igualdade, todo mundo é igual. Agora, quando eu destruo a propriedade do próximo, eu saí do meu direito? Eu saí do meu direito. Quando eu estou colocando em risco a saúde de muitos, quando eu não sei como está a minha saúde e eu vou lá no meio de uma pandemia, sim. Então é importante a gente ter essa consciência que nós temos o nosso livre-arbítrio, nós temos. Eu posso dar festa na minha casa e não contar para ninguém, não vai ter polícia na minha porta? Não, a polícia não vai vir na minha porta se eu tiver 20 pessoas na minha casa. Isso não vai acontecer. Mas e a minha responsabilidade? E se é uma das pessoas morar com uma pessoa idosa e ela se contaminar? A gente viu aí o exemplo do que aconteceu, sem querer entrar em política, mas entrando em política 2 semanas atrás, né, no governo americano aqui, que de repente, por causa de uma festa, o número de gente contaminada, acho que foi maior do que o número de contaminação, não sei qual país será, Taiwan, enfim. Então, é uma coisa tão absurda isso, a gente pensar e a pessoa não se sentir responsável por isso, né? A gente ter essa consciência de que a minha conduta, essa é a lição, como você estava falando, a minha conduta vai impactar diretamente a saúde do outro. E o que eu estou fazendo a respeito disso? Como é que eu estou me cuidando? Como é que eu estou me preservando? Como é que eu estou cuidando do outro, né? Alguém mais quer comentar? Ana, eu queria fazer um comentário a respeito do que o tomo 2 no capítulo 10 fala sobre a consciência, né? Que para mim é algo bastante forte, né? Uma coisa que, como ele diz, que a consciência está limitada, né? A gente tem a liberdade de pensar, mas a consciência é limitada pela nossa evolução moral, né? E o quanto essa evolução moral, inclusive, reflete na evolução da sociedade em geral, né? Então, acho que a importância da consciência, que é única e indivisível, que é o que forma o nosso íntimo, que a gente carrega através das nossas infinitas ou inúmeras reencarnações, é impressionante, né? Eu nunca tinha estudado isso nesse detalhe, e é muito interessante ler o quanto a consciência, apesar de a gente ter o poder, a gente ouviu e falou sobre a liberdade, mesmo com a responsabilidade, o quanto o nosso filtro moral e o filtro da consciência, por consequente, ele está limitado à nossa evolução moral e às nossas crenças, né? Então, é interessante ver essa dualidade disto e o quanto a gente, como você mesmo falou, quando a consciência pesa, pode ser aquela já centelha que Deus nos deu quando nos criou, e todos que fomos criados iguais, já puxando a gente para um lado ou para o outro, né? Há 2.000 anos atrás, Luiz, a gente estava lá vendo Jesus ser crucificado e a gente provavelmente não teve consciência pesada. Hoje, a gente não consegue mais achar normal ver um ser humano sendo crucificado, não importa se ele é bom ou se ele é ruim. Né? Então, esse despertamento consciencial, ele vai aumentando de acordo com a nossa evolução. Agora, essas leis divinas, elas são colocadas dentro da nossa cabeça, no momento da criação. Então, isso significa o quê? O fato de eu ter sido conivente e ver Jesus sendo crucificado, isso já conta em pontinho negativo para mim. Porque isso já vai contra essa lei de amor, de justiça e caridade, e que eu vou ter que ser responsável pelos meus atos, né? Por exemplo, o Judas. Então, Judas, na cabeça de Judas, tadinho, ele achava que ele dedando Jesus, que na verdade ele estava fazendo um favor para Jesus. A ideia de Judas não era crucificar Jesus. O que ele queria é que Jesus, ele sabia que Jesus tinha um poder danado, ele queria que Jesus fosse lá e fizesse as mágicas dele e tomasse conta de tudo e resolvesse. Esse era o objetivo dele. Ele via Jesus como um conquistador, como um guerreiro. Jesus não veio para isso. Ele falava, embainha a tua espada, né? A sua luta é aqui dentro, não é fora.
É dentro de você, é com a sua consciência, é com o seu despertamento, com a sua reforma íntima, né? E aí, olha que Judas entende a meleca que ele fez. Ele não consegue nem ficar com dinheiro e ele comete suicídio. E passa séculos sofrendo. E só consegue se livrar desse peso da consciência dele quando ele reencarna como Joana d'Arc, né? Então, o que aconteceu? Precisou daquela dor para ele ter o despertamento consciencial. Na cabeça de Jesus, ele sabia que isso ia acontecer, tanto é que ele estava lá do lado para receber Judas quando Judas se suicidou. Agora, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai mudando a forma como a gente vê a vida, né? Isso para quem tem mais de um filho, isso é tão óbvio, né? Cadê a Aline? Deixa eu ver o rosto da Aline aqui. Né? Primeiro filho, Aline, a gente desinfeta aquela chupeta 559 vezes por dia, né? Alguém botou a mão? Não, ninguém pode chegar nem perto do nenê. Eu colocava até a temperatura do quarto do nenê, tinha aquecimento na casa, mas do quarto tinha um aquecimento lá que era automático para 74 graus, porque em algum lugar eu li que a temperatura ideal do quarto do nenê é 74. Coitada da minha mãe, não... Imagina o tanto que isso era importante, né? Criou 4 filhos sem aquecimento, sem ar-condicionado, sem nada, né? Todo mundo sobreviveu. Segundo filho, você pode deixar lambendo no chão. Do que ficar fervendo mamadeira até 1 ano de idade. Imagina, ficar fervendo a mamadeira na panela. Não, põe na máquina. Vai ferver do mesmo jeito. Imagina, primeiro filho, você não põe mamadeira na máquina nem se alguém te fale para pôr. Então, a gente vai aprendendo que não vai morrer. Mas não adianta ninguém falar. Porque o primeiro filho você vai fazer daquele jeito. Até você entender que o bichinho não vai morrer. Porque a mamadeira foi fervida na máquina de lavar e não na panela. Né? Então, a gente vai aprendendo com a nossa experiência. Vai desenvolvendo isso, né? Bom, vamos continuar aqui. Então, a gente vai estar falando o que é esse livre-arbítrio e depois a relação entre o livre-arbítrio e a responsabilidade, que eu acho que a gente já falou bastante. Bom, tem esse livrinho aqui, que chama Leis Morais, do Rodolfo Caligares. Ele, livre-arbítrio é a faculdade que tem o indivíduo de determinar a sua própria conduta, ou em outras palavras, de escolher o que ele quer fazer. Isso todo mundo tem. E é a história do buffet da churrascaria. Quem está fazendo regime sabe direitinho, eu posso escolher se eu vou comer a sobremesa ou se eu não vou. Se eu vou botar açúcar no meu café ou se eu não vou pôr. Se eu vou fazer ginástica hoje ou se eu vou ficar dormindo, né, Aline? Eu tenho o tempo inteiro, eu vou estar escolhendo. Agora a gente tem que lembrar, essas escolhas começam aonde, pessoal? O pensamento. Sempre. É o pensamento colocado com a vontade que vai trazer a minha ação, mas tudo nasce no pensamento, tá? Por isso que é importante a gente entender o que a gente está pensando, né? Tem muita gente, ainda estava falando isso com a Aline hoje, que não gosta de terapia, acha que terapia é coisa de maluco, enfim, para que inútil, tal. Não, para quem, e eu falo isso abertamente, para quem acha que é bobagem, pensa de novo, né? Porque às vezes você tem uma pessoa do seu lado que vai fazer você refletir e entender o porquê que você age de certas maneiras, a gente aumenta o nosso autoconhecimento e é só através desse autoconhecimento que a gente consegue mudar, né? Então é importante a gente saber o porquê, qual é o trigger. Por que eu tô gritando com meu marido agora? Né? O que foi que aconteceu? O que foi que eu senti? Não, mas não é porque ele falou, é o que eu senti. Qual é o que existe? Qual que é o ovo quebrado que está dentro de mim que eu preciso consertar? E é isso que a gente precisa trabalhar, né? Agora, pergunta 849. Deixa eu voltar aqui para o meu livrinho. Qual é no homem em estado selvagem a faculdade dominante? O instinto ou o livre-arbítrio? Então, à medida que a gente vai
nos desenvolvendo, a gente tem mais a inteligência. Mas a gente sabe, da mesma forma que a criança tem menos consciência, quanto mais selvagem o homem é, mais instintivo ele vive. Né? Agora, gente, uma coisa importante para a gente pensar. A gente já sabe a influência do meio na vida da gente, não sabe? Isso é provado. Então, quando a gente pensa numa sociedade em que é formada por famílias, qual é a influência que essa família vai ter nessa criança? Que é esse o ponto que ele está querendo chegar. Ele está fazendo a analogia de um selvagem com uma criança. A gente achar que a criança pode tudo, que ela sabe tudo, que ela tem liberdade de escolha o tempo inteiro, né? Não ao brócoli. Opa, desculpa. Não ao brócoli, sim ao cheeseburger. Então, eu pensar a minha influência naqueles que convivem comigo, adultos e crianças, através do meu exemplo, mas principalmente através do meu campo mental. Lembrando que a liberdade, pensamento, gira, cria tudo. Né? Então, campo mental. A gente precisa ter essa consciência que nós podemos ensinar e ser influenciados diretamente pelo ambiente que a gente está vivendo. E pode alterar aí as decisões que as pessoas vão estar tomando do nosso lado. Dependendo da nossa conduta, né? Pergunta 850. A posição social algumas vezes não é um obstáculo à inteira liberdade dos atos? Gente do céu, que é o que a gente estava falando antes. Qualquer apego que a gente tenha, até quando eu falo o meu marido, o meu filho, a minha mãe, eu estou mostrando apego. Que a minha mãe é minha mãe nessa vida, mas na vida passada, não sei. Ou na que vem, também não sei. Então, eu estou colocando aí, de alguma forma, uma gradezinha que está me prendendo. Na posição social, essa grade ainda vira um objeto de sofrimento. Como a gente vê. Por quê? Porque as exigências continuam aumentando. E aí a minha cobrança interna aumenta por uma coisa que a gente sabe que é temporária. A resposta: o mundo tem sem dúvida suas exigências. Deus é justo e leva tudo em conta, mas vos deixa a responsabilidade do pouco esforço que fazeis para superar os obstáculos. Então, é a gente lembrar que pela nossa vontade a gente consegue mudar isso, definir até onde eu deixo o mundo me guiar. E como é que eu posso viver no mundo sem ser do mundo, como Paulo disse? Que é uma lição difícil. No livro 2000 anos, Emmanuel, que era Públio Lentulus, ele tinha um casamento, era casado com uma mulher maravilhosa. Muito mais evoluída do que ele. E aí, uma calúnia, fala umas barbaridades para ele, ele bobo acredita. E acaba com ela. Por orgulho. Ele, através da sua posição social, e com o orgulho e com o egoísmo, com a vaidade que vem junto com essa posição social, acaba destruindo a vida da esposa dele. Para ela não fez diferença nenhuma, porque ela é espírito de luz, então não fez diferença nenhuma. De novo, é ele com ele mesmo. Ela não alterou. Mas numa outra encarnação, ele tem que voltar. E aí ele volta, coitado, uma vida miserável. Mas, sem a posição social, ele está numa
uma situação muito mais afortunada do que no anterior. Porque ele não estava mais preso naquelas exigências do mundo, que aí volta um pouco naquilo que o Luiz estava falando na hora do estudo do Evangelho. Que a gente acaba se amarrando a essas coisas temporais e tomando decisões circunstanciais equivocadas. Porque a gente está prestando atenção no lugar errado, né? Pergunta 841. Essa pergunta é boa. Que é aquilo que eu estava comentando do Black Lives Matter, por exemplo. A gente deve deixar o erro ser propagado? A gente deve deixar a escravidão acontecer, mesmo a gente sabendo errado, porque a gente não quer brigar? Aí ele fala, ensinai a exemplo de Jesus. Ele está falando aí nessa pergunta especificamente de doutrinas, né? Então, ele fala aqui de doutrinas perniciosas. Simplesmente porque eu não quero insultar a liberdade do outro. Então, o que ele está lembrando é só que quando a gente estiver consertando, isso serve para o microcosmo quanto para o macrocosmo, que a gente use aqui, ele fala. Brandura. Suavidade é persuasão, não pela força. É pelo bem e pela fraternidade. E a gente sabe, dentro da casa da gente, quando a gente vê uma coisa errada, com o marido, com o filho, com a esposa, se a gente bater de frente, muitas vezes o tiro sai pela culatra. A gente tem que, quando a gente coloca amor, quando a gente coloca compaixão, as coisas saem mais fáceis, o resultado sai mais positivo. E é uma equação que a gente, como humanidade, ainda não aprendeu, que guerra não traz paz, né? Guerra traz sofrimento. Existem outras formas da gente encontrar paz. E se a gente vê que voltando aí no que a Tabata estava falando da pandemia, para quem escutou, o Divaldo falando na época que começou a pandemia, em março, quando ele estava num congresso, comentando que o plano espiritual mandou o Covid, foi para evitar a Terceira Guerra Mundial. Porque se houvesse uma Terceira Guerra Mundial, estancaria a transição planetária. A Terra não conseguiria evoluir. Então, teve necessidade de um sofrimento coletivo que não tivesse sob o nosso controle imediato, simplesmente para baixar a fervura. A gente não sabe de tudo que acontece, as decisões dos governantes. Mas a gente vê que isso tudo aconteceu, o mundo parou sem uma guerra. E atingiu todo mundo, em todos os países. Passou a régua do mesmo jeito. Sem uma guerra. No livro de O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis fala isso, que o livre-arbítrio é a expansão da personalidade e da consciência. Então, à medida em que eu me conheço melhor, que à medida que eu estou evoluindo mais, eu uso melhor o meu livre-arbítrio e esse livre-arbítrio se encaixa melhor com a minha consciência. Eu sofro menos. No livro de novo do Rodolfo, o livre-arbítrio é a condição básica para que a pessoa programe a sua vida e construa o seu futuro, entendendo, porém, que os direitos, limitações, capacidades individuais devem ser respeitados pelas regras da sociedade. Agora, uma pergunta que vocês podem fazer, mas a sociedade aqui é diferente da sociedade do Middle East. E aí? Cada grupo cultural, como a gente conhece no livro A Caminho da Luz, tem o seu momento evolutivo. Tem um grupo de pessoas que normalmente acabam reencarnando juntas. Isso não é regra,
Quer dizer, isso não significa que não existam exceções, existe, mas normalmente você tem esses grupos encarnando que estão em evoluções semelhantes. Agora, uma coisa que prova pra gente que a lei civil não é uma lei imperfeita é que em cada país as leis são diferentes. Ou num país grande como o nosso, entre estados diferentes as leis são diferentes, né? É diferente. E aí na 3645, a gente lembrar, né? Essas influências que a gente recebe dos espíritos. E aí? Como é que funciona? Como explicar a chance que favorece certas pessoas nas circunstâncias e que nem a vontade e a inteligência interferem? Desculpa, falei errado. 645, achei que não estava combinando. As predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não são um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? A gente tem que lembrar que existe o arrastamento. Sim, mas a vontade tem que ser maior. Então, a gente muitas vezes acaba nascendo com limitações de nosso instrumento, ou limitações na sociedade, ou na família, enfim, ou financeiras, socioeconômicas. Mas a gente sabe que a vontade, ela consegue sobrepor essas limitações, né? E aí ele fala aqui, o querer é poder. De novo, no livro O Problema do Ser Destinador, o livre-arbítrio, após a expansão da personalidade da consciência, para sermos livres, é necessário querer sê-lo e fazer esforço para vir sê-lo, libertando-nos da escravidão da ignorância e das paixões baixas, substituindo o império das sensações e dos instintos pelo da razão. À medida que a gente evolui, a gente fica menos apegado às coisas materiais e com isso eu sou mais livre. Faz sentido? Faz. As minhas paixões são a minha prisão. Então, para a gente terminar aqui, eu coloquei 3 perguntinhas para a gente refletir. A gente já está no nosso horário. Eu vou colocar essas 3 perguntinhas. A gente pode comentar 1 minutinho só. A gente já falou da liberdade e responsabilidade, a gente já falou das consequências da liberdade do pensamento. E eu acho que a gente também já comentou também sobre essa terceira pergunta, a gente acabou fazendo antes. Então, alguém quer comentar alguma coisa antes da gente encerrar a aula? Luiz, por favor, põe no chat o nome da pessoa. E os pais também. Eu acho que hoje acho que foi bem claro, assim, eu acho que para mim a mensagem principal que fica é essa responsabilidade, né? Que começa no nosso pensamento, acho que esse perceber a sua liberdade individual, né? Quando você está pensando assim, nós mesmos, a nossa consciência, o desenvolvimento e despertar da consciência. E aí, como que isso aplica a uma vida social que a gente tem hoje, né? Acho que a principal mensagem que fica para mim, pelo menos, é essa responsabilidade, que eu acho que tem que vir acompanhada de um reconhecimento de quão somos imperfeitos, o quão ainda temos que aprender. Eu gosto quando você fala essa coisa, né? Existe tanta coisa no mundo, assim, e no mundo espiritual, nos mundos, né? Que a gente não sabe, que a gente não tem ideia. Outro dia a gente estava filosofando sobre isso, lembra, Gel? Que a gente estava falando, tentando falar assim, sobre o propósito de tudo isso. E aí a gente chegou a essa conclusão, né? Tem tanta coisa que a gente não sabe, assim, que o que a gente sabe é tão pouco comparado com o que a gente não sabe, né? Que eu acho que essa sensação de liberdade, ao mesmo tempo que liberta, né? Nos dá esse conforto de que nós somos pequenos mesmo, né? Dentro de todo o conhecimento, toda a universalidade, todos os planos do mundo espiritual, de vidas passadas, de vidas que virão, que a gente não tem a mínima ideia. Então, acho que para mim fica essa mensagem de fazer o melhor que a gente pode nessa encarnação, enquanto a gente tem essa consciência. Porque, sei lá, eu fico pensando, será que em outras vidas eu também não tive essa mesma jornada, né? De ter passado talvez aí um tempo
sem o conhecimento da doutrina, sem o conhecimento do mundo espiritual, de repente nos meus 30 teve esse despertar e a vida dali para frente foi diferente, e aí vem outra vida e isso acontece de novo. Você começa a vida sem saber sobre a doutrina espírita, depois você conhece, aí você vai, não, agora eu sei, agora eu vou tentar fazer tudo melhor, mas você volta de novo e faz tudo errado de novo, porque você não conhece. Então, acho que essa liberdade, essa vontade de fazer o melhor agora, né? Enquanto a gente tem esse privilégio de conhecer, aprender, né? Se conectar e fazer o melhor que a gente pode. Você está no mudo. Algumas pessoas acabam olhando para a reforma íntima como uma limitação. E o que a gente está aprendendo aqui nessa lei da liberdade é que a reforma íntima, na verdade, ela não é uma limitação. Na verdade, a libertação. É a libertação do sofrimento. Porque as minhas paixões, isso de eu não conseguir parar de beber, isso de eu não conseguir parar de comer açúcar, isso de eu não ter limite em relação ao meu lado sexual, isso de eu ter uma ambição desregrada, isso tudo é paixão que vai me causar sofrimento, que está podando a minha felicidade. Então, está cerceando a minha liberdade. Mais algum comentário? Dona Lúcia quer falar? Eu não estou conseguindo tirar você do mute. Acredito que a sensibilidade de todos tenha registrado a importância dessa aula. Nós sabemos, a vida ensina, a filosofia ensina, que as coisas só existem para nós quando nós as identificamos. Enquanto a gente não para, pensa e enxerga, aquilo continua na prateleira do invisível, não faz parte da nossa vida. Então, num encontro como esse, que a gente chama de curso em respeito ao programa que a FEB elaborou com tanto carinho, mas, na verdade, é um encontro, esse trabalho que nós fazemos é um encontro entre amigos, uma sala de visita 5 estrelas, em que a gente fala de coisas positivas, de coisas corretas, adequadas, que efetivamente nos ajudam a crescer, a enxergar valores que, se a gente não tivesse aqui nesse papo fraterno, a gente não teria pensado a respeito, né? E eu quis fazer esse comentário porque eu sei que a vida de vocês não é fácil nessa fase de família, de trabalho, correria, de toda ordem, né? Dona Odete com as limitações de saúde, mas a gente tem que afastar esses obstáculos, abrir espaço para pensar grande, para ampliar os nossos horizontes e trabalhar o nosso próprio crescimento. E se a gente não fizer isso, ninguém vai fazer por nós, né? Então, graças a Deus que estamos tendo essa oportunidade fraterna, né? É isso. Bom, vamos encerrar agora. Agradecendo ao Mestre Jesus mais uma vez a oportunidade desse estudo, desse aprendizado, dessa reflexão sobre o que é a liberdade real. Pedindo ao Mestre Jesus que saibamos usar a nossa liberdade para o bem. Nos lembrando que quando nós fazemos o bem para o outro, é a nós que nós estamos fazendo. Ajuda-nos, Senhor, a viver os teus ensinamentos no nosso dia a dia. A limitar as nossas paixões, não como cerceamento da nossa liberdade, mas como libertação do sofrimento. Envolve esse grupo, com muita luz, com muito amor, todos os nossos familiares, todos aqueles que não puderam mais uma vez
participar desse estudo, para que possam receber todas as bênçãos de auxílio, de ajuda, de renovação que necessitam nesse momento. E assim nós vamos dando por encerrado o nosso estudo essa noite. Graças a Deus. É Jesus.